Nessa caminhada pela vida, a gente passa por várias situações que nos trazem aprendizados, que nos fazem crescer e muitas vezes que promovem curas em várias áreas, seja mental, emocional e até espiritual. E hoje eu gostaria de compartilhar com você dois livros que ajudaram a transformar a minha vida, que mudou a minha forma de pensar e trouxe várias curas no sentido psicológico. Se você não me conhece, eu sou Ivone Santos. No último vídeo aqui do canal, eu comentei um pouco sobre algumas transformações da minha jornada de autoconhecimento, que eu já venho passando aí por algum tempo. Caso você não assistiu, você pode assistir o vídeo depois. E durante essa minha jornada de autoconhecimento, eu fiz alguns cursos, li alguns livros, continuo estudando, né, na verdade, porque não para esse processo, é para a vida toda. Mas teve dois livros que realmente foram mais impactantes, assim, principalmente no começo. E o primeiro livro que eu quero compartilhar com você é este aqui, chama Um Curso em Milagres. Ele foi psicografado por Ellen Schuckman, se eu não me engano, que é o nome dela. Depois você pode pesquisar mais sobre o livro. Ele tem uma proposta de te ajudar a... Ele ajuda a você mudar a sua forma de perceber o mundo, né? É um guia para a paz interior. Então, ele vai trabalhar a parte mental, né? A forma que você entende as coisas e também espiritual. E embora ele use princípios cristãos, ele não é um livro cristão, de nenhuma religião, nada. Na verdade, ele segue uma linguagem universalista. Essa é a proposta dele, para que consiga ajudar todos realmente. Tem ele em inglês e em várias línguas, né, na verdade. E é um livro, assim, que não sei se você segue alguma religião ou não, mas independente da sua crença, ele vai te ajudar aí na parte de correção da sua mente, né? Na forma que você percebe as coisas. Ele traz interpretação de várias partes da Bíblia também, então assim, é bem legal. E no caso, esse livro aqui, eu tenho a versão dele, é uma versão integrada. Ele tem três partes. Ele tem uma parte que é o texto mesmo, e até um livro um pouco complexo, não é tão fácil de entender, mas vale a pena ler. Inclusive eu já li bastante dele, assim, e trouxe várias reflexões para mim. Então eu fazia a leitura, depois ia refletir, meditar sobre a leitura, então é bem legal. Aí ele tem a parte de exercícios também, são 365 lições, uma para cada dia do ano, mas não necessariamente você tem que seguir essa ordem. Você pode ficar mais de um dia em uma lição, se você quiser, mas é bem legal. E aí eu comecei a fazer as lições em novembro de 2020. Tive contato com ele, acho que no começo de 2020, quando eu comecei a fazer os cursos de autoconhecimento com a Fernanda Chaude. E ela usa muito, segue muito a filosofia deste livro, falava sobre ele. E foi aí que eu fui pesquisar, tal, eu baixei o livro e comecei a fazer as lições. Aí, posteriormente, eu comecei a ler. Até hoje eu leio, mas assim, não com tanta frequência, porque, como eu falei, ele é um pouco complexo, né? Mas de vez em quando eu pego para ler um pouquinho e refletir. E as lições eu fiz, então comecei em novembro, terminei em novembro de 2021. Em 2020 eu até tentei fazer de novo, porque realmente me ajudou muito a questão de acalmar a mente, a questão da ansiedade, né? Acalmar os pensamentos e também na forma de pensar, de muitos conceitos que eu já tinha enraizado desde a infância, assim, em relação à religião mesmo. Me ajudou a mudar a minha percepção
E também, conforme eu fui progredindo nas lições, assim, passei por várias experiências, assim, coisa bem mais profunda mesmo, sabe? É algo que mexe com com o seu interior lá, mexe, né, com a parte espiritual mesmo, né? Então é bem interessante, assim, gostei bastante da experiência. E tem a outra parte que eu não falei, né? Que são 3 partes, que é a parte de manual dos professores também, para quem vai falar sobre o livro. Então tem uma parte separada com explicação para professores. Então é isso. Caso você tenha interesse, sugiro você pesquisar sobre o livro e até fazer as lições aí, que vai te ajudar bastante. O segundo livro que, assim, eu gostaria de compartilhar com você, que também, assim, me ajudou a conectar com essa parte mais profunda, né, com a nossa essência divina. Eu acredito que seja isso, assim. É o livro da Carine Bandeira, chama Oceano Azul da Alma. Eu não tenho ele aqui, eu tenho ele em PDF, mas eu vou deixar a foto aqui em algum lugar aqui do vídeo para você pesquisar, tá? Ele é um livro focado na parte de cura também, cura energética. Essa é a proposta do livro. Ela compartilha as experiências dela nessa jornada aí de autoconhecimento, espiritualidade, e compartilha, tem bastante imagens também. Ela trabalha na parte de cura com imagem, com texto, música. É bem legal, é um livro assim que eu consegui ficar bem presente mesmo. Eu acho que foi o único livro que eu consegui um estado de presença assim que eu não, acho que eu nunca tinha vivenciado, assim, pelo menos consciente mesmo. E trouxe várias transformações, revelações, não sei nem se seria revelações, mas assim, eu comecei a ter uma conexão mais profunda, eu acho que com a intuição, sei lá. Aí depois eu escrevi algumas coisas. Eu acredito que seja uma conexão assim mais com a parte interna mesmo, com a intuição. E várias oportunidades de cura também eu tive na leitura desse livro. E como ele é um livro assim com essa conexão com a alma, de alma mesmo, né? Então acredito que caso você sinta conectado, aí você pode pesquisar no site lá da Carine, eu acho que é carinebandeira.com.br. E aí, se você se conectar, você vai conseguir ler e vai conseguir ter as experiências que você precisa, né? Eu achei esse livro por acaso, na verdade, não necessariamente por acaso, mas eu já estava num processo, me sentindo incomodada já, em relação aos conflitos psicológicos, do que eu queria para minha vida, do que eu era, eu tava meio perdida, né? Já comentei aqui nos outros vídeos. E eu tava pesquisando na internet sobre, acho que empreendedorismo com alma, acho que era mais ou menos isso. Eu queria trazer uma conexão mais profunda, né, pro negócio. E aí eu caí no site dela, caí nesse livro, tentei comprar, aí não deu certo. Isso acho que no final de 2020. Aí no começo de 2021 eu entrei em contato com ela de novo e deu certo. E foi o momento que eu precisava para ler o livro. Então realmente, caso você se conecte, é um livro que vale a pena, né? Caso você queira ter essa conexão mais profunda mesmo com a sua alma. E tem um terceiro livro que
gostaria de que esse aqui, ó, não necessariamente estava na, na lista, mas eu lembrei dele quando eu sentei para gravar, que ele chama Autobiografia de um Yogi. Ele é mais voltado para assuntos espirituais, fala um pouco sobre yoga a partir de estudos espiritualistas mesmo, né? Não necessariamente preso a uma religião específica, mas ele conta um pouco das experiências do Yogananda, Paramahansa Yogananda, e aborda vários assuntos dentro dessa área espiritualista, né, de autoconhecimento, espiritualidade. E caso você seja um estudante espiritualista, né, de autoconhecimento, vale muito a pena você ler também. Ele fala um pouco sobre a vida de vários yogis, né, da Índia, um pouco sobre a filosofia, e para mim me ajudou a compreender, ter uma noção geral, assim, de alguns assuntos, né, relacionados à espiritualidade e até sobre os yogis. Um geral, assim, me ajudou acho que até a vencer o medo de algumas coisas, né, porque conforme você tem acesso à informação, você se torna menos ignorante, né? Então, assim, a gente teme aquilo que a gente não conhece. E ele, assim, eu acredito que te ajuda a ter uma noção geral, de alguma forma. E também me ajudou na parte de reflexão, assim, trouxe várias coisas de reflexão com ele também. Recomendo a leitura. Então é isso. Espero que você tenha gostado, que alguns desses livros tenham inspirado você. Se for para você ler, né, vai chegar o momento de você se conectar e ler. E é isso. Se você gostou, comente aqui abaixo e lembre-se de se inscrever neste canal. Caso você não seja inscrito, clique no gostei aí, que ajuda muito, tá bom? Obrigada, tchau, tchau.